Nesta aula, eu quero falar sobre a dinâmica interna da depressão. Então, vamos falar aqui de pensamento, emoção, motivação e também da influência disso no corpo. Então, por exemplo, quando a gente pensa na depressão, a gente vai ver uma persistência na ruminação, no olhar negativo, na apatia, no ciclo sono e humor, no retraimento social, numa incapacidade até de se esforçar. Então, isso vai ser um ponto central dentro da nossa aula de hoje, tá? Então, quando a gente pensa na ruminação, a gente pensa num pensar repetitivo. Quando a gente pensa no retraimento, a gente pensa numa evitação, no adiamento. Quando a gente pensa na perda de esforço, menos prazer, menos sentido. Quando a gente pensa na anedonia, na fadiga, sono desregulado. Quando a gente pensa em toda essa dinâmica, a gente vai trazendo todo um ciclo que se fecha, que piora esse sujeito, né? Então, só nessa dinâmica, a gente já consegue entender, na dinâmica resumida, que a depressão não é uma emoção triste, mas um sistema que se retroalimenta na vida daquele paciente, né? Então, é importante que a gente entenda essa dinâmica aqui desses pacientes para que a gente comece a investigar e atacar esse negócio também, né? Então, quando a gente pensa na ruminação, né, esse pensamento repetitivo, circular, centrado em perdas, falhas, né, no famoso porquê que não termina nunca, né? Então a linguagem desse paciente, né, por que eu sou assim? Eu estraguei tudo, né? Eu não deveria ter nascido, né? São essas conclusões ali que ficam persistentes na vida do paciente, né? E com efeito prático, isso consome a energia dele, né? Não resolve problemas, piora o humor, empurra esse paciente para ficar ali preso na cama ou no sofá, no Netflix, né? Ou seja, a ação dele vai saindo, né, de uma dinâmica de fato saudável, né? Então, isso vai entrando numa preocupação em relação a futuro, né? Por que eu vou fazer tal coisa, doutor? Por que eu tenho que tentar tal coisa? Se eu acho que eu não deveria nem ter saído, se eu estou quebrado, né? Então, esse é um ponto muito importante da gente ir entendendo nesse tipo de paciente, né? Porque o paciente ele fica preso, né? É um pensamento fixo que vai influenciando emocionalmente e comportamentalmente também, né? Então a gente vai ter que mexer nesse lugar, né? Ajudar ele a durar menos, né, dentro desse pensamento mais fixo desse paciente, né? Ele também vai ter uma atenção muito negativa, né? Então o holofote vai estar apontado só para o que é ruim, né? Então é como se tivesse um pensamento colado nas perspectivas negativas, né? Então a memória só recupera as falhas, né? As previsões dele são sempre pessimistas por um certo padrão, né? Então, entre 9 feedbacks que ele vai te dar, só tem um bom, né? Que ele nem leva muito em consideração, né? E ele fica ruminando aquela dinâmica, né? Então ele vai começar a prever o futuro, né? Vai dar errado, não adianta tentar, né? E com isso a gente não está tendo um enfrentamento, né? Vai se manter, né, o quadro, né? E essa dinâmica reduz a tentativa, né, de melhorar, de fazer qualquer coisa diferente, porque vai criando esse hábito, né, que deixa de ser um hábito obviamente positivo. E aí vai sempre essa dinâmica negativa, né? Menos ação, mais pessimismo, mais rótulo apressado. Isso obviamente vai tirando ele de uma dinâmica específica de melhora, né? Claro que esse lugar tem que ser visto como não sendo ele, tá? Ele tem que olhar e pensar assim, isso aqui é meu lado negativo falando. Ou seja, essa separação é um ponto importante. Até porque a gente tem que conseguir fazer esse paciente encontrar com a vida de novo, né? Isso é muito importante. Então, por isso, ele conseguir afastar um pouco esse pensamento negativo como se fosse um outro eu pode ser uma via interessante. Quando a gente pensa na perda de prazer, a gente pode dizer que esse espécie de sistema de recompensa está desligado, né? Então ele não tem prazer e ele também não tem interesse, né? Então ele não inicia nada, ele não persiste em nada. Não é nem necessariamente preguiça, é porque é como se fosse a ignição está quebrada, né? Então o mundo fica preto e branco, né? Nada é muito legal,
né? Tudo é muito pesado, né? O meu corpo não vai, né? É como se a cabeça perguntasse qual o sentido disso aí? E fala assim, nenhum, então não vamos, né? E aí vai ter essa retroalimentação. Menos ação, menos experiência de prazer, vai ter ali uma dinâmica mais ou menos de desamparo, nada funciona, menos ação de novo, né? Então, isso vai ficando sempre preso. É claro que aqui, nessa dinâmica, temos que ajudar o paciente a ter pequenas vitórias, né? Senão não vai, senão a coisa não vai avançar. Como se ele tivesse que ter micro alavancas para jogar esse paciente para cima, né? Ou seja, ele ter um prazer de baixa intensidade, mas um certo prazer, né? Que seja até bem estruturado mesmo, né? Uma certa dinâmica de separar as tarefas, né? Então, separar as tarefas envolve alarme para iniciar, né? Um compromisso com alguém, né? Então, é muito mais aqui a gente reforçar o esforço do que o resultado, né? O sono e o humor é uma via de mão dupla que se mantém dentro da depressão, né? Então, a insônia, né, vai afetar concretamente, né, o humor desse sujeito. Ele não consegue dormir, dorme mal, piora o humor, obviamente, vai piorar a atenção, vai piorar a tolerância à frustração, né? Ele pode ter uma inércia diurna, né? Ou seja, muito paralisado, né? O relógio biológico está completamente embaralhado, né? Com isso ele pode, nem mesmo, sabe, vai lá fora pegar um sol, ele não pega nenhum sol, né? Piora da energia, então tudo isso vai atrapalhando todo esse processo, né? E aí toda a dinâmica de higiene básica dele vai ser comprometida, né? Uma vez eu atendi um paciente que, se você olhasse para a roupa dele, era uma roupa como se fosse assim, cara, essa roupa parece que ele usa essa roupa há 20 anos e não lava há 21. E essa roupa tá a pior roupa do mundo, tá horrível, né? Você olha para ele, tipo, o atendimento dele era começou a ser 5 e depois era 3 da tarde. A sensação que você olha para ele é que ele acabou de acordar. Cabelo despenteado, roupa completamente esquisita, toda larga, sabe? Com a gola toda. E assim, mas é porque, sei lá, um sujeito simples. Não, não é isso não. É porque estava num estado ali terrível, né? Então, tem esse ponto desse sujeito retraído também, que vai fugir, que vai adiar, que vai cancelar todas as saídas de casa, porque a casa virou um lugar que não é seguro, mas é o lugar que ele quer ficar, né? Então, também vai ter esse problema, que é uma habitualidade de não ter contato social. Então, quanto menos contato social ele tem, mais ele vai ter a sensação de ele ser incapaz de ter. Então, um sujeito fala assim, eu quero uma namorada, doutor. Mas ele está nesse diagnóstico. Só que ele não encontra mais ninguém. E quando aparece alguém, então ele vai ficar, não vou, melhor não ir, né? Então, precisa ter um outro caminho, uma espécie de exposição leve ao que foi abandonado, né? Algo simples mesmo, né? Começando do fácil. Simples assim. Vai numa cafeteria com alguém, ou se alguém vier. É algum elemento mais de vida normal precisa entrar, né? Isso é fundamental para a gente não perder essa perspectiva de ajuda para esse paciente, né? Tem que também identificar e atacar essas dinâmicas de uma perspectiva fatalista, né? Eu nunca vou melhorar. Eu sempre estrago as coisas. Eu deveria estar bem. Não posso falhar. Muitos depressivos foram e ainda são perfeccionistas. Sou um fracasso, né? E eles podem até ser também, além de perfeccionistas, idealistas também. Interpretam mal a vida, né? Então, é preciso entender essa absolutização dentro do discurso dele, né? Porque vai precisar reescrever em termos específicos mais observáveis. Então, trocar por sou incapaz, hoje não consegui completar tal coisa. Parece simples, mas o paciente não leva isso numa certa simplicidade. Isso é uma mudança gritante para um paciente desse tipo, tá? Isso é muito importante. Outro aspecto que aparece dentro dessa vida desse tipo de paciente é essa memória, né?
memória, que vai ser super generalizada, e culpa global, né? Então, essa lembrança vai estar ali, minha carreira foi um erro, né? Ou seja, em vez de ter um evento específico, na semana passada eu errei profissionalmente no Y que era para entregar no X, né? O que isso faz? Isso reforça uma autoacusação e impede a aprendizagem, ou seja, a ideia de passado pedagógico ou aprendizado com erro não funciona, né? Então, esse é um ponto importante, né? Quando o paciente relata isso, é necessário pedir detalhes mais concretos. Onde, quando, com quem fez, o que fez. Por quê? Porque essa especificidade tende a reduzir uma interpretação errada, tá? E, como eu falei do perfeccionismo, também é um ponto importante aqui a gente comentar um pouco mais, porque é um perfeccionismo mal adaptado, né? Então, critérios impossíveis, né? Tolerância zero ao erro, né? Então as ações não vão ser mais iniciadas se não houver aquela certeza de fazer perfeito. E é claro que isso vai gerar um efeito dominó, né? Então as tarefas vão se atrasar, se acumular, vai virar ali uma certa prova da incompetência dele. E aí, de novo, mais autoacusação, né? O ponto aqui seria a gente caminhar por um critério suficiente. Ou seja, é o bom bastante hoje. Isso é fundamental, tá? Claro, isso também vai trazendo todo esse elemento do corpo, né? Fadiga, dor, né? Uma entre aspas, preguiça, né? Então ele vai relatar um peso no corpo, as dores vão aparecer, o cansaço ao acordar, ou seja, acordar vai ser terrível para ele, né? Pouca fome, né? Então, essas dinâmicas somáticas não são meros acessórios, né? Então, isso se mantém o ciclo. Se eu acordo cansado, por que eu vou sair? Né? Se eu acordo cansado, por que eu tenho que levantar com tanta pressa? Se eu acordo cansado, por que eu tenho que comer? Eu tô cansado, só quero ficar aqui quietinho na minha, né? E é óbvio que isso vai se retroalimentando, isso vai voltando sempre para esse eixo que é aquele hábito perpetuar-se. Ah, mas você está falando que o transtorno depressivo é um hábito. Não, não estou falando isso. Eu estou falando que ele cria hábitos, ok? Então, esse é um ponto importante. Outro aspecto muito comum, né? Pensando em rede social, por exemplo, a depressão tende a encolher o mundo. O que isso faz? Menos encontros, menos emoção positiva, mais solidão, né? Então, mais ele vai acreditar na inutilidade dele, né? Se ele está lá no telefone, porque o telefone ele continua usando, na rede social ele vai se afundar mais ainda, né? O paciente vai perder pessoas admiráveis, porque tudo que ele vai consumir ou vai ser a solidão, ou ele vai acabar caindo num aspecto de, olha, como eu fico com raiva dessas pessoas que estão muito felizes aqui no meu Instagram, por exemplo, né? Então, vai ser preciso reativar um vínculo, né, aos poucos, com uma pessoa de confiança, né? E isso é um ponto também fundamental. Lembrando que tudo isso precisa ser adaptado ao tempo do paciente, de como ele consegue, no nível que ele consegue, é importante, tá? Outro elemento que também é muito presente é essa espécie de autotratamento, né? Que pioram, né? Então, às vezes, o sujeito vai usar álcool para desligar, né? Ou vai beber muito café para funcionar, né? Então, ele vai ali usando substâncias o tempo inteiro para tentar alcançar essa resolução, enfim, ou algum objetivo específico, né? Aí a gente vai ter oscilação de humor, piora no sono, tudo isso vai podendo aumentar a depressão e também a ansiedade. Claro que aqui temos que ter cuidado para não cair numa dinâmica moralista, temos que entender, ou seja, eu entendo por que você faz isso, e não tipo, que coisa feia, hein, rapaz? Não, não é isso, né? Mas sim conseguir caminhar de uma certa forma, puxando esse paciente para você. Porque os pontos que eu trouxe aqui não são necessariamente, né, uma espécie de mau caratismo, vamos dizer assim, né? Mas sim um sujeito que pode estar tentando dar algum tipo de resposta, ou o máximo que ele consegue fazer isso naquele dia é aquilo ali, que não é bom, mas que ele não está ali para necessariamente eu quero me prejudicar. Até quando ele tem esses pensamentos mais
mais fatalistas. Ah, minha vida não presta, eu nunca vou sair disso aqui. Não é que ele gostaria de ter uma vida que não presta, segundo ele, ou que ele nunca vai sair de um determinado ponto. Não é isso. Mas que ele vai necessariamente tentando, dentro dos limites dele, alcançar algo para agir na vida. Só que ele não consegue fazer sozinho. Né? Por isso que a psicoterapia, de maneira geral, o profissional é um certo auxílio desse paciente. Né? E aí sim, nesse auxílio, é possível a gente conseguir tirar ele um pouco desse ciclo habitual que é autodestrutivo. Que eu nem mencionei aqui, o risco suicida, esse pensamento, mas que também vai estar envolvido. Se eu estou sempre nesse ciclo, a conclusão desse ciclo é, então eu não preciso viver. Ou eu não quero viver. Ou para que eu vivo? E isso pode levar, obviamente, a consequências trágicas. Então perceber esses elementos aparecendo nessa dinâmica interna desse sujeito é também importante, principalmente para que a gente comece a direcionar para outros lados, para outras vias.